aqui melhor do que quando aqui chegamos. Eu estava pensando sobre esse tema e fazendo a reflexão de que a doutrina espírita nos consola e nos ampara em todos os aspectos da nossa existência. Pode nos parecer que falta em algum momento, mas isso não é verdade. Assim como o próprio Jesus nos atende nos mínimos detalhes de nossas vidas, nas mínimas dúvidas, em todas as reflexões primordiais, imprescindíveis na nossa vida. E a doutrina espírita nos fala de todos os assuntos superiores, nos alenta o coração através do conhecimento. E isso é importante. Eu estava pensando, meditando um pouco sobre esse assunto, porque muitas vezes, e sem nenhum aos nossos companheiros, a gente cita, mas porque fulano de tal, bastante tal disse isso, bastante tal disse aquilo. E às vezes é uma reflexão, uma lembrança importante, mas antes de qualquer pessoa, nós temos o conhecimento espírita trazido pelos espíritos desencarnados. É importante entender que faz essa reflexão é que quando a gente está desencarnado, a gente está mais sabido do que agora. Né? Estamos mais livres da influência da carne. Então, as reflexões realmente são profundas, importantíssimas, para nos consolar através do esclarecimento. E eu busquei esse tema porque é algo que é latente nos nossos dias, é algo que está aos nossos olhos e faz parte de nossas vidas, se não em nós mesmos, em algum momento, mas ao redor, nas pessoas que nós conhecemos. Alguém que depressão está nesse processo. A Organização Mundial de Saúde nos diz que mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. Eles nos dizem também que de 2015 houve um aumento de mais de 18% no número de pessoas com depressão. E que até 2020 a depressão vai ser a enfermidade que mais incapacita o ser humano em todo o mundo. Então, são dados alarmantes. E, para minha surpresa, fazendo a pesquisa, eu descobri que o Brasil, na América Latina, é o país que tem mais pessoas com depressão. Então, chega a ser algo assim até difícil, porque se pensa num povo brasileiro como um povo muito feliz, muito alegre, muito bem resolvido. É o povo que está nas redes sociais fazendo piada sobre as piores coisas do mundo. Então, sai qualquer problemática do mundo, grave ou não, e os brasileiros fazem piada disso. Né? Então, parece-se que essa alegria realmente, verdadeiramente não é algo tão profundo. Porque o Brasil, na América Latina, é o país que mais tem pessoas depressivas. 5,8% dos brasileiros, em torno de 11 milhões e meio de pessoas no nosso país, sofrem de depressão. E o Brasil é o mundo com maior índice de depressivos. Então, são dados assim, que a Organização Mundial de Saúde nos traz, dados atualizados, para que nós tenhamos uma noção do tamanho do problema que nós encontramos. Quando nós falamos de depressão, lembramos de um texto que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos de Itabolim. Anteriormente, a depressão era chamada de melancolia. E que François de Geneve, ele vem dizer que tristeza se apodera às vezes dos corações e vos faz achar a vida tão amarga. Então ele vai se feliz porque aqui estamos, mas lá no segundo parágrafo, resistir com energia e
impressões que que enfraquecem a vontade. Então, já no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos referências a essa tristeza constante, porque é natural que nós sentimos. Nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de melancolia, às vezes por perder alguém, perder, entre aspas, porque alguém se afastou de nós, por problemas de trabalho. Então, todos os motivos que nós nos entristecemos, mas o que não é natural é que nós continuemos nessa depressão que chega a ser profunda e nos impede. E aí, quando nós vamos falar sobre isso, gostaríamos de esclarecer que eu não tenho conhecimento sobre o caso. Então, eu não vou definir depressão como os psiquiatras, os psicólogos, qualquer médico faria, especialista nisso. Eu não posso fazer isso. Eu estou distante, né, desse conhecimento material a respeito da doença. Então, não é esse o meu intuito, porque seria um desrespeito, né, eu fazer isso, porque eu não tenho conhecimento suficiente para fazer isso. E esse não é o nosso interesse. Eu fui buscar o que a doutrina espírita, os espíritos que nós carregamos. Ah, Cláudia, quer dizer que a gente vai fazer qualquer coisa? Não, a gente não vai se sentir culpado. A gente vai trabalhar para não fazer de novo. O que foi que Jesus muito sabiamente olhou para a mulher adúltera e disse? Ele disse a ela assim: não, minha filha, se preocupe não, né? Vá, fique tranquila, você não fez nada de errado. Ele disse isso? Não. Ele julgou e disse: não, tu vai descer direto. Não disse. Primeiro que ele sabia que ninguém descia, porque o umbral é em cima. Então, literalmente, a gente sobe toda hora, né? Com o umbral, com a escola espiritual, todo mundo sobe. No pior das hipóteses, a gente fica por aqui, né? Então, ele não disse isso. O que ele disse? Vais e não tornes a errar. Reeduca-te. Faz o caminho do arrepender-se e do reparar. É isso que ele nos incentiva. Então, eu errei, eu vou ficar presa àquilo. Deus nos vê como esse espírito, como esse filho, num processo de aprendizado e de aperfeiçoamento. Não num espírito em queda. Ele não nos vê assim. Muitas vezes nós nos vemos assim. Mas o Senhor não nos vê dessa forma. Ele vê os seus filhos aprendendo. Mesmo devagarzinho, mas nós estamos aprendendo. Deixa eu adiantar aqui. Depressão é o processo de autopunição que o espírito se impõe pelos malogros e os crimes em outra vida. Isso também está no livro Sementes de Vida Eterna, de psicografia de Divaldo Franco, Carneiro de Campos. No livro Missionários da Luz, André Luiz nos diz uma coisa interessante. Ele diz assim: a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo. E aí continua, né, até de forma completa. Ele funciona, ora como o sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. E ora, como tempestade, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. E nós sabemos disso. Quando a gente está feliz, quando a gente está tranquilo, quando a gente está de bem com a vida, o mundo pode estar caindo lá fora, mas nós conseguimos imprimir essa força, essa energia, essa coragem para resolver os problemas, para dissolver os obstáculos, para ir em frente, para perseverar, porque nós estamos equilibrados. Eu me lembrei do passe, né? O reequilíbrio. Aí vai, aplica o passe, reequilibra. Aí a gente bota o pé lá fora e começa a ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Aí o que é que acontece? Desequilibra. De quem é a responsabilidade? Do camarada que aplicou o passe e não aplicou direito? Ou é nossa? Quem é o responsável? Somos nós. Então, essa energia que existe, somos nós que imprimimos. Quando a gente está nos encontros, por exemplo, eu estava falando do MIEP, né? Aí a gente consegue, muitas vezes, não é todo mundo não, né? Tem uns assim meio desajustados que depois fica perturbando, mas na grande maioria a gente fica naquela harmonia, e encontra todo mundo, e é um cheiro e um abraço. Oh, tem gente que a gente passa de ano em ano para ver, né?
e se vitaliza, e se enche, e sai é uma beleza aquilo, porque nós estamos nessa sintonia. Mas se a gente for para determinados lugares, né, que aí a energia é bem pesada, e nós absorvemos essa energia e começamos a vivenciá-la, aí a coisa fica difícil para a gente. Então a gente adoece porque nós espíritos estamos doentes. Na depressão existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. Isso é uma pesquisa do Dr. Jader Rodrigues de Paula, ele é pesquisador da AME de Minas Gerais. Então, AME é a Associação Médica Espírita. Né? A depressão existe uma perda de energia vital, a gente fica sem força. É por isso que a pessoa que está com depressão não tem energia para nada. E ele indica 2 motivos. A perda da sintonia com a fonte divina. Porque você se fecha tanto, se afasta daquilo que lhe dá alegria, você fica tão imerso naquilo que está destruindo a si mesmo, que você corta os canais de elevação, de sintonia com a espiritualidade superior, com a fonte divina. A gente sabe disso, é uma questão de sintonia. Então a gente se fecha, fica vibrando negativamente. Quando a gente chega perto de uma pessoa que fica só pensando do mal, às vezes a gente não se sente mal, a gente se sente mal. Então imagine, nós carregando a nós mesmos com essa energia e sem ter essa sintonia, sem abrir para que os espíritos possam atuar sobre nós, nos dar aquela força, nos levantar espiritualmente, nos intuir as boas ideias. Então a gente está sem a fonte de energia, porque nós cortamos. Eu lembro de uma história de uma colega que uma vez foi fazer uma analogia do passe, né, fazendo essa coisa mais simples. Ela simplesmente, no meio da palestra, ela abriu um guarda-chuva para mostrar ao povo como era que funcionava quando a gente não estava em sintonia com os espíritos. E aí ela disse, olha, vai chover, não vai bater em você, não vai entrar nada. Aí eu disse, ela tem que explicar que se for material, né? Porque se o cara botar o guarda-chuva mesmo assim, né, os fluidos passam. Então, eu disse a ela, não dá para ser, não, mas a figura, se chover não vai molhar você, porque você está ali, né, impedindo. Então, do mesmo jeito. E outra forma que ele nos diz é que nós ficamos tão envolvidos em nós mesmos que esquecemos das nossas potencialidades e não vivemos o que existe de bom em nós. Todo mundo tem algo bom, todo mundo. Alguma coisinha, o camarada olha assim e faz, vixe, como fulano é ruim. Mas muitas vezes é o jeito que a gente vê o outro, a gente nem dá a oportunidade de conhecer o outro e de ver que ele tem alguma coisa boa, como nós também temos. Vamos deixar de julgar aos outros pelos nossos conceitos. Nós fazemos muito isso, julgar os outros, né, sem conhecer. Quando nós conhecemos, aí nós temos o patamar. E mesmo assim a gente não deve julgar, porque Jesus não julgou ninguém. Então ele nos fala alguns fatores, eu estou correndo aqui, viu? Porque senão não vai dar tempo. Fatores que ajudam, proporcionam essa questão da pessoa ficar depressiva. Um é o isolamento. É um problema seríssimo. Você começa a se isolar, né? Aí ele diz assim, não no sentido de estar só. Porque tem gente que está só fisicamente e se sente bem. Se sente tranquilo. Pessoas que vivem, que moram sozinhas, ou que tiveram que se afastar da família e vivem bem. E vivem tranquilamente. Mas não é o sentido de estar só, é o sentido de se sentir só. De se sentir sozinho, mesmo numa multidão de pessoas. É a insatisfação consigo mesmo. Então, estou me sentindo, está no meio de uma festa, cheio de gente, você está se sentindo só, é como se você não tivesse mais ninguém. Então, o isolamento é um problema sério. Nós não fomos feitos para viver isolados, nós somos feitos para viver em sociedade. É uma lei, inclusive uma das leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos. Viver junto com os outros. A gente tem que aprender que nós podemos viver com os outros sem ter medo de viver com os outros. Hoje as pessoas têm medo de viver umas com as outras. De conviver. Não vou para não me machucar. Eu não vou porque fulano pode me trair. Eu não vou porque pode me passar a perna. Eu não vou por isso.
A gente tem que escolher viver confiando nos outros. E se eles fizerem o que é errado? Aí o problema é deles, não é meu. O problema é deles e não é meu. Ou viver desconfiando e viver infeliz porque a gente não consegue se relacionar. Uma outra questão que ele nos fala é sobre a insegurança. Nesse mundo de hoje, parece que as criaturas não amadureceram, a grande maioria. A grande maioria das pessoas. Porque o mundo nos chama ao consumismo. O mundo nos chama ao prazer imediato, à competitividade, à necessidade de não perder. As pessoas não sabem lidar com a dor de perder algo. A necessidade de ser o melhor, de não falhar. Nós falhamos. Perfeccionismo é um problema seríssimo. Nós somos feitos para a perfeição, mas para a perfeição que nos fará ver o mundo de uma forma correta. Não exigir de nós e dos outros algo que não existe. Você tem que ser perfeito segundo o meu critério. Geralmente nós estamos equivocadíssimos. De não falhar, de competir, de não perder, de não sentir dor nenhuma. As pessoas querem fugir da dor. Eu lembro quando minha mãe faleceu, e aí o pessoal, porque a gente é espírita, então foi um processo muito doloroso, de 4 meses no hospital, e existem tantas pessoas que passam por processos muito mais dolorosos, né? Porque nós temos a consciência de que aquilo era um momento de aprendizado para ela, e para todos nós, da família. Então alguém chegou para mim, né, assim, e eu chorei bastante por muito tempo, sem nenhum desespero e sem nenhuma revolta, mas chorei. E às vezes eu queria dizer assim, não, mas eu tenho que me controlar, né? Não vou chorar não. E aí alguém chegou e disse assim, existe uma coisa que você tem que viver, é o luto. Tem gente que vive o luto por mais tempo, tem gente que vive o luto por menos tempo. Mas é necessário. A gente tem que passar por esse processo. Sem nenhum desespero, sem nenhuma reclamação da divindade. Senhor, porque o Senhor levou minha mãe? De forma nenhuma. Nós já somos esclarecidos suficientes para isso. Mas nem por isso deixa de doer. Dói. Dói quando nós nos separamos de quem amamos. E a saudade fica e a gente vai aprendendo. E essa questão da insegurança do agradar. Agradar os outros. Se eu estivesse no mundo para agradar os homens, não agradaria a Deus. Não seria servo do Senhor. Isso nos diz Paulo de Tarso. Se a gente for agradar os outros, a gente vai viver infeliz e depressivo o resto da vida. Porque Jurandir acha que eu fico melhor de cabelo curto. Já Ivan acha melhor que eu fico de cabelo longo. Um acha que eu fico melhor loura, o outro vai achar que eu fico melhor morena. Alguns acham que eu estou linda, gordinha, outros tantos acham que eu vou ficar linda se eu emagrecer. Então, eu estou aqui para agradar quem? A mim. E ser feliz comigo, podendo melhorar sempre que possível. Um dos grandes problemas da humanidade é o medo. Existe um texto muito interessante, eu gosto demais de citar do livro de Joana de Anjos, Diretrizes para o Êxito, em que ela fala sobre medo e insegurança. E eu recomendo a todos que possam ler essa página, que ela vai nos falar dos medos que a criatura humana tem, basicamente. E o principal é o medo de morrer. Aí você pode dizer assim, mas espírita não tem medo de morrer. Tudo que eu conheço, ou quase todos têm. Então, mas aí ela vai falando dos medos. E o medo, aí eu estava falando antes do medo de se relacionar. Hoje em dia nós temos medo como se nós pudéssemos controlar a vida. Controlar o que está ao nosso redor. Isso é um problema seríssimo, ninguém pode fazer isso. Porque não depende de nós outros. A única pessoa que a gente tem um pouco de controle ainda é sobre nós mesmos, mas o resto, como é que eu vou fazer? Se eu pudesse controlar o tempo, a temperatura estaria sempre em 22 graus, 21 no máximo. Né? Mas eu não posso, então já está 28, já está 29, daqui a pouco está 30, e eu aqui sofrendo. Isso é um dos motivos. E aí a gente vai fazer o quê? Aí surge outro problema, que é um dos fatores para desencadear a depressão. Rebeldia. Rebeldia. E aí o Roberto Lúcio vem dizer, é como se o Espírito dissesse, se eu não tenho a vida que eu não quero a vida que eu tenho.
É a oração da serenidade. Que eu saiba aquilo que eu posso mudar. E que entenda que existem coisas na vida que eu não posso. Tem coisas que nós não podemos mudar. É natural da vida, por exemplo, que os nossos filhos, quando chegam a uma certa idade, saiam de casa e vão construir a sua própria vida. E aí a gente vai se rebelar por isso? Chora. Eu chorei. Eu fico brincando de que chorei meio coqueirão. Meu filho saiu de casa faz um mês. Meu bebê, 23 anos, desse tamanho, né? E aí eu lá me segurei. No dia que o menino foi embora, e eu disse isso no dia desse, o pessoal riu, mas não é mentira. Eu chorei de um jeito, minha gente, que meu rosto ficou inchado. E vocês estão vendo, eu tenho esses olhos assim já puxados, pequeno. Vocês sabem aqueles desenhos japoneses, quando o cabo-chefe fica só a lista, pronto, estava assim. A lista, o rosto, só a lista. Eu chegava nos cantos, o povo dizia, o que foi que aconteceu? Meu filho foi embora, né? Assim, aquela coisa. Sim, não era o desespero, mas eu não sei se toda mãe sente isso. Mas eu senti, parecia que tinham arrancado um pedaço de mim, fisicamente. Durou, chorei uns dias e tudo. A saudade dá, eu olho a foto dele, quase todo dia falo com ele. Né? Hoje a tecnologia nos proporciona isso, mas a gente tem que aprender. Mas eu vou me rebelar. Imagina o nível de egoísmo, de dizer assim, não, você tem que ficar comigo. E a vida dele? E os sonhos, e os anseios, e a contribuição dele para a humanidade? Existem filhos que ficam, existem outros que vão. Então a gente não pode se rebelar contra o que a vida nos oferece. Porque a vida só nos oferece aquilo que a gente precisa. Porque senão Deus não seria justo. E Ele é justo. E Ele é bom. Então, rebelar-se. Eu não quero essa vida. Eu não quero ter nascido na Paraíba. Eu queria ter nascido na França. Em Paris. Para ficar... Não, eu não. Deixa eu aqui mesmo. Lá não tem rapadura, lá não tem cuscuz, lá não tem farinha. Isso é básico para a sobrevivência de qualquer nordestino. Então, imagina, o cara aquele negócio comendo croissant. Eu não sei nem como é croissant, deixa para lá. Então a gente tem que ser feliz. Tá assim, eu vou e visito. Não tem problema, eu visito. Como é que a gente... Você não tem sonhos? Não é isso. É porque existem coisas que nós não podemos mudar. Existem coisas. Aquilo que a gente pode, muda. Aquilo que a gente pode, muda. O cabelo está branco. Né? Existe uma coleção de milhares de tintas que você pode botar. Todas as coisas. Inclusive, você bota uma banda de uma cor, outra banda de outra. Fica lindo. Está pouco cabelo? Pode implantar. Não tem problema nenhum. Né? A gente sempre dá um jeitinho de melhorar. Mas existem certas coisas que não pode. Então, é a nossa vida. Eu não queria, meu filho. Pediu, exigiu, chorou. Nos pés dos espíritos superiores que prepararam sua reencarnação. Deixa eu ir para Campina Grande. Deixa eu nascer espírita. Deixa eu conhecer a doutrina espírita. Para ver se eu me ajeito. Aí chega aqui e faz. Ser espírita é tão difícil. Não vai dar certo. A gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer isso, fazer aquilo. E se rebelar. Somos nós que pedimos. Dificuldade de amar o semelhante. A gente já falou da questão do amor, né, do alto amor. É um problema sério também. Nós temos que falar um pouco, né, não vai dar muito tempo, mas da influência espiritual na depressão. Ela existe. Aí a gente vai dizer, a pessoa está com depressão porque está obsidiada. Não é isso. Mas às vezes os espíritos se aproveitam, os nossos inimigos, ou até pessoas, parentes que desencarnaram nisso. Então, existem vários fatores que podem alterar. Mas, como sempre, a fonte, quem liga o aparelho, somos nós. A sintonia parte de nós. Então, essa sintonia e essa influência somos nós que deixamos. A gente tem muita ajuda, né, dos espíritos, das casas espíritas, das pessoas que nos amam, para a gente poder desconectar esse público. Joana de Anjos, ela tem uma receita de felicidade, bem rapidinha, se é que a gente pode dizer assim, para a gente encarar esse momento. Dizer assim, a vida é bela, eu nasci para amar.
Eu nasci para servir. O mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Há um sol dentro de mim. Então a gente precisa começar positivo. E vem nos dizendo os Espíritos que algumas coisas são essenciais. Tenha pensamentos positivos. Aí o cabo fala, como é que eu vou ter pensamento positivo no Brasil nessa época? Vai. Claro que vai. Por que não teria? Eu sou espírita, é básico. É básico do espírito ser otimista. Você olha e diz assim, Senhor, o Senhor tem o seu propósito. O Senhor tem o seu propósito. E a gente, né, nós temos as nossas escolhas. E vamos nos responsabilizar por elas. Vamos nos responsabilizar. Então tenhamos muito cuidado, porque a responsabilidade é nossa, unicamente nossa, naquilo que nós fizermos. Né? Nós estamos a 8 dias das eleições. Como é que eu vou olhar e ter um pensamento positivo? Tenha pensamento positivo, que o melhor acontecerá. O melhor acontecerá, porque Deus sabe disso. Deus sabe disso. E o melhor acontecerá. Para todos nós. Para todos nós. E pensamentos positivos diante da vida. Rapaz, está difícil para mim. Está difícil para conseguir emprego. Às vezes a gente precisa mudar de perspectiva. Eu tenho uma colega, eu tenho uma amiga que terminou o mesmo curso que eu. E hoje em dia ela foi tão corajosa. Eu não sei se foi corajosa ou não. Eu podia usar outro termo, mas eu posso, vamos dizer assim, atingir os corações de algumas pessoas que possam estar nos ouvindo, né? Ela saiu da engenharia e foi fazer psicologia. Aí eu olhei para ela como boa amiga que sou e disse, mulher, tu tá doida. Como é que tu se mete num negócio desse? Tu dá ali, tudo nos cálculos fácil, vai fazer um negócio, vai ajudar o inconsciente de não sei o que, tu vai se meter. Mas ela adora. Adora. Então assim, com quase 50 anos, ela está e mudou a perspectiva de vida. Por que a gente não pode fazer isso? Otimismo, a gente muda, né? A gente está sempre em mudança, isso é evoluir. Então, pensamentos positivos, relaxar mais. Relaxar não é ser relaxado, né? Como tem uns filhos que a gente conhece por aí, que começa a relaxar do sapato na porta da sala até a camisa jogada no chão do quarto. Quando chega no quarto, né? Não é esse tipo de relaxamento. É você relaxar, trabalhar sem essa agonia de viver unicamente para o mundo material. Relaxar diante da vida. Ser menos estressado consigo mesmo. A gente está dirigindo, né? E vem alguém assim, muito relaxado, na hora que o sinal pensa em abrir, porque ele não olha o sinal dele. Ele olha o sinal do lado. Vocês estão pensando, como é que ela sabe isso? Porque eu faço. Então você olha o sinal do outro. Porque quando ele fecha, tem uns segundos de delay, né, de espera. Aí você já... Quando fecha, isso eu não faço. Mete a mão na buzina, nem abriu para o outro. Então isso não é relaxar. Você não está relaxado diante da vida. Sair, caminhar. Vai fazer uma caminhada. Vai tomar uma água de coco. É saudável e barata. Né? Caminhar. Ver ali o açude, né, no parque da criança, ou por aí, sei lá, onde a gente pensa, pega o marido, vamos meu bem, fazer um passeio hoje. Aí sai andando de carro por aí, Campina é tão linda para se ver. Vamos fazer uma viagem esse fim de semana. Por que essa agonia tão grande de viver nessa pressão que nós colocamos em nós mesmos? Relaxemos diante da vida, dando a César o que é de César, mas entendendo que nós também temos esse direito, porque Deus nos deu esse direito. Procurar apoio social, a gente precisa, para não se isolar. Afeiçoar-se a um trabalho no bem, isso talvez seja o melhor remédio. Porque quando a gente vê a dor do outro, a gente vê que o que a gente está passando geralmente não é nada. Auxiliar o outro. Quanta dor e quanto sofrimento. Eu estava falando do problema, né, que minha mãe teve, mas quantas pessoas eu vi com dores maiores e às vezes sem ninguém ou quase ninguém para ajudar. Sofrimentos atrozes em que as pessoas passavam por esses problemas. Quantos nós não vemos? Eu estava falando que meu filho foi embora, né, mudou de cidade, mas eu falo com ele todos os dias.
E quantas pessoas perdem seus filhos? E quantas pessoas não têm conhecimento espírita e acham que não vão mais encontrá-los? Existem dores muito maiores do que a nossa. E quando a gente se afeiçoa a ajudar o outro, a ser útil e contribuir por outro, a gente entende que a nossa dor é menor e que a gente tem muito a agradecer no mundo para viver. E aí Maria Dolores, no livro Dádivas de Amor, ela diz assim: depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa, contra a mágoa e de sabor, sai de ti mesmo e auxilia. Aos que mais sofrem na estrada, a depressão é curada pelo trabalho do amor. Nós todos, meus amigos, meus irmãos queridos, que aqui se encontram, passamos por dificuldades na nossa existência. Eu não sei das dores que vocês carregam, vocês não sabem das minhas, mas todos nós sofremos. Todos nós passamos por provações, por expiações, por problemas inúmeros no nosso seio familiar, no nosso tempo de trabalho, nas nossas casas espíritas, nos nossos tempos de orações, no mundo em que vivemos e principalmente em encontrar a nós mesmos. Temos essas dificuldades, mas que nós não nos entristeçamos, porque o Senhor está conosco. Deus está dentro de cada um de nós. E é esse sol que ilumina as nossas vidas e que não nos impedirá de chegarmos ao final para o qual nós somos criados, a perfeição, para que nós venhamos a ter, como Jesus nos disse, brilha a vossa luz, vós sois deuses. Para encerrar as colocações desta noite, agradecendo imensamente a vocês, eu encontrei um texto na internet intitulado Nada me impedirá. Então fica a reflexão final para que nós possamos nos alegrar diante da vida e combater essa tristeza que muitas vezes pode se fazer constante e agradecer a cada dia ao nosso Pai por aquilo que Ele nos permite viver neste mundo, esclarecidos pela doutrina que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos faz reviver. E esse texto vocês podem encontrar em qualquer lugar. É um autor desconhecido, que eu disse que esse autor desconhecido é um camarada sabido, porque em todo lugar que ele está, autor desconhecido, tem cada texto impressionante. Aí quando a gente vai olhar, autor desconhecido. Então esse desconhecido é maravilhoso. E ele diz assim: nada me impedirá, nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem a solidão, nada me impedirá de sorrir, nem o medo, nem a depressão, por mais que sofre meu coração, nada me impedirá de sonhar. Mesmo errando e aprendendo, tudo me será favorável, para que eu possa sempre evoluir, perseverar, servir, cantar, agradecer, perdoar, recomeçar. Quero viver o dia de hoje como se fosse o primeiro, como se fosse o último, como se fosse o único. Quero viver o momento de agora como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio, fortalecer a minha esperança, recompor minhas energias, para prosperar na minha missão e viver alegre todos os dias. Quero caminhar na certeza de chegar, quero lutar na certeza de vencer, quero buscar na certeza de alcançar, quero saber esperar para poder realizar os ideais do meu ser. Enfim, quero dar o máximo de mim para viver imensamente. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui mais felizes do que quando chegamos e que se em algum momento nós tivermos o medo de avançar, nós tivermos a insegurança ou a tristeza em nossos corações, escutemos um convite que nos foi feito há muito tempo atrás e certamente encontraremos consolo para as nossas almas quando escutarmos a doce voz de Jesus a cantar aos nossos ouvidos, de braços abertos, nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos.